Nesta segunda-feira, houve dois avanços importantes na luta contra a doença do coronavírus 2019. No dia em que o laboratório Pfizer anunciou que sua vacina contra o novo coronavírus tem 90% de eficiência, os Estados Unidos chegaram a 10 milhões de casos confirmados. O presidente eleito Joe Biden lançou uma nova estratégia baseada na ciência para conter a pandemia no país e alertou que podem morrer mais 200 mil pessoas antes de uma vacinação em massa capaz de controlar a doença. O presidente Donald Trump não só não reconhece a derrota, como demitiu o secretário da Defesa, Mark Esper, que se negou meses atrás a usar as Forças Armadas para reprimir as manifestações antirracistas. O laboratório americano Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech afirmaram que os resultados preliminares dos testes em grande escala em seres humanos de suas vacinas indicaram sucesso em mais de 90% dos casos. Este é um primeiro sinal de que as vacinas podem proteger realmente contra a doença, festejou a infectologista brasileira Natália Pasternak, pesquisadora da Universidade de São Paulo, a USP, advertindo que ainda é importante ter cautela. Outro especialista, o professor Esper Calaz, da USP do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, levantou dúvidas. Ele quer saber se a vacina protege idosos com outros problemas de saúde, como será possível distribuí-las em lugares onde não houver condições de conservar a vacina a uma temperatura de 70 graus abaixo de zero. As bolsas de valores subiram no mundo inteiro com a esperança de que a vacina e o plano de Biden controlem a doença. A pandemia do coronavírus bateu novos recordes na semana passada, com 617.383 casos novos na quinta-feira e 623.365 na sexta-feira, 1.109 mortes na quarta-feira e 9.202 na sexta-feira, superando o número máximo de mortes até então de 8.530 em 17 de abril. No mundo todo, o total de casos confirmados até agora passou de 50 milhões. Os Estados Unidos registraram um novo recorde mundial de casos novos num dia, 132.700 na sexta-feira, alta de 57% em 2 semanas, e chegaram nesta segunda-feira a 10 milhões de casos. Com 1.220 mortes na sexta-feira, o país registrou mais de 1.000 mortes por dia durante 5 dias seguidos e soma hoje 238 mil mortes. Na sua primeira ação como presidente eleito, Joe Biden nomeou um conselho científico para preparar um plano de combate à Covid-19. O conselho será co-presidido por Vivek Murthy, ex-clínico-geral do país no governo Barack Obama, David Kessler, diretor-geral da Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, o órgão regulador, e Marcela Nunes Smith, pesquisadora da Universidade de Yale. A médica brasileira Luciana Borio faz parte da equipe. Ela foi cientista-chefe da FDA e diretora de biodefesa do Grupo de Combate a Pandemias criado pelo governo Obama, quando Biden era vice-presidente, dentro do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos para lutar contra a epidemia de ebola na África e futuras pandemias. O órgão foi extinto por Trump. O presidente eleito apresentou um plano de 7 pontos contra a pandemia. 1. Garantir que todos os americanos tenham acesso a testes grátis de Covid-19. Para isso, ele vai dobrar o número de locais de testes no sistema de drive-thru, investir numa nova geração de testes, inclusive instantâneos, e que possam ser feitos em casa, criar um conselho de testes da pandemia, como o presidente Franklin Roosevelt criou um conselho de produção para a guerra durante a Segunda Guerra Mundial, criar um corpo de trabalho em saúde pública para mobilizar pelo menos 100 mil pessoas para rastrear quem teve contato com o vírus e proteger os grupos de risco. 2. Resolver problemas com equipamentos de proteção através de uma coordenação nacional para evitar a competição entre estados e municípios. Usar a lei de produção de defesa para aumentar a fabricação de máscaras, ventiladores, escudos de proteção facial e outros equipamentos, de modo a garantir o suprimento, especialmente nas áreas mais atingidas. Aumentar a capacidade de produção dos Estados Unidos para evitar a dependência de importações. Oferecer orientação clara. 3. Oferecer orientação clara, consistente e baseada em evidências sobre como as comunidades devem enfrentar a pandemia e fornecer recursos para escolas, pequenas empresas e famílias fazerem isso.
O distanciamento social não basta. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, vai oferecer orientações específicas sobre como reduzir o risco e o ritmo de contágio numa comunidade, inclusive quando abrir ou fechar certos negócios, como bares e restaurantes e outros espaços comuns, quando abrir ou fechar escolas e quais as medidas necessárias para transformar salas de aula e outras instalações escolares em lugares seguros, recomendar restrições ao tamanho das reuniões sociais e quando se deve impor restrições para sair de casa, estabelecer um fundo para ajudar estados e municípios a prevenir problemas orçamentários que possam levar à redução do pessoal de combate à pandemia, convocar o Congresso a aprovar um pacote de emergência para garantir que as escolas tenham os recursos necessários para se adaptar aos tempos da Covid-19, oferecer um pacote de reinício para ajudar pequenas empresas a cobrir os custos operacionais, inclusive divisórias de acrílico e equipamentos de proteção individual, planejar uma distribuição equitativa e efetiva de tratamentos e vacinas, investir 25 bilhões de dólares, quase 135 bilhões de reais na produção e distribuição de vacinas para todos os americanos de graça, garantir que a política não interfira na aprovação da segurança e eficácia de nenhuma vacina. As decisões serão tomadas por cientistas. O governo promete divulgar publicamente todos os dados clínicos sobre vacinas aprovadas pela FDA e autorizar profissionais de carreiras públicas a fazerem revisões e permitir que eles deponham no Congresso sem qualquer censura. Garantir que todos, e não apenas os ricos e bem relacionados, recebam a proteção e o tratamento que merecem e que os consumidores não sejam explorados por novos medicamentos e tratamentos que cheguem ao mercado. 5. Proteger os idosos e outros americanos de alto risco. Estabelecer uma força-tarefa sobre disparidades étnicas e raciais na Covid-19, como propõe a vice-presidente Kamala Harris, para dar recomendações e supervisionar disparidades em saúde pública e no impacto econômico da pandemia. No fim da crise atual, será transformada numa força-tarefa sobre disparidade social em doenças infectuosas de caráter permanente. Criar um painel nacional da pandemia para que os americanos possam conferir em tempo real o grau de transmissão em suas regiões e ajudar as pessoas, especialmente os idosos e de alto risco, a entender o nível de precaução necessário. 6. Reconstruir e expandir as defesas para prever, prevenir e mitigar ameaças de pandemia, restaurar imediatamente a Diretoria para a Segurança de Saúde Global, criada no governo Obama-Biden dentro do Conselho de Segurança Nacional, restabelecer imediatamente as relações com a Organização Mundial da Saúde, que mesmo imperfeita é essencial para coordenar uma resposta global durante uma pandemia, relançar e fortalecer o Programa de Rastreamento de Patologias da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, aumentar o número de investigadores de enfermidades do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, inclusive recriando o escritório de Pequim, promover o uso de máscaras nacionalmente. 7. Promover o uso de máscaras, trabalhando com governadores e prefeitos, pedindo que cada americano dê o melhor de si mesmo para enfrentar o tempo de crise. Todo americano deve usar uma máscara quando estiver perto de gente de outras residências. Todo governador deve tornar obrigatório o uso de máscaras em seu estado. As autoridades locais devem tomar a mesma atitude para reforçar a medida. Usar máscara não é uma declaração política, é um instrumento de saúde pública, declarou Biden. Todos os presidentes da América do Sul, menos os do Brasil e do Suriname, cumprimentaram Biden pela vitória. No mundo, o presidente Jair Bolsonaro está ao lado dos ditadores da China, Xi Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e do presidente populista de esquerda do México, Andrés Manuel López Obrador. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair na rua, e muito obrigado pela sua atenção.